amém? Então, que os irmãos também estejam em oração. Pastor Adrialdo, mas eu, com todo respeito, eu queria convidar o Rafael, que é o vice-presidente, está aqui, o pastor está no congresso, se põe de pé. Quero convidar a família do pastor também, a irmã, pode vir, pastor, as filhas, pode vir aqui para a gente estar orando também por vocês. Muito bom, muito bom. Eu não lembro o nome da esposa. A irmã Magda. Não é a esposa do pastor, porque eu não lembrava o nome dela. A irmã Magda, as filhas. Isabelle e Luísa. Família linda, glória a Deus. Pastor, irmão Rafael. Amém, igreja? Vamos estender a mão aqui para frente aqui, para abençoar essa família. Santo Deus Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, por esse dia abençoado, Pai. Obrigado, Pai, por o Senhor já se fazer presente nesse lugar. Que presença maravilhosa, Deus. Obrigado, Jesus. Pai, aqui está o seu filho, o seu servo, pastor Andrieldo, Pai. Deus, abençoe ele, Pai, em nome de Jesus, Deus. Que ele venha falar aquilo que o Senhor já ministrou sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Que ele venha pregar a sua palavra, Deus, e somente a sua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, que o Senhor possa preparar o nosso coração para estar recebendo essas sementes, ó Pai, que ele vai ser lançado aqui, em nome de Jesus, Pai. Cremos, ó Pai, que dará muitos e muitos frutos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor também possa vir abençoar a esposa dele, abençoar as filhas dele, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que eles possam ser sal e luz aonde chegar, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa prosperar todas as áreas da vida dele, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Para mim é um dia muito alegre, um dia muito feliz de estar aqui com os irmãos essa manhã. Estou rodeado de amigos, né? Como nosso irmão Flávio acabou de falar. Nos encontramos na rua e gritamos um ao outro. É muita maravilha. Nos conhecemos há bastante tempo, tenho um grande carinho por ele, pela sua família. Deus abençoe. Meu amigão Elino, tem que chamar de Elino hoje, né? Deus abençoe. Sua família também é muito especial para mim. E a cada irmão, tem alguns que eu conheço só de ouvir falar, mas com muito carinho. Está ali meu amigo Marcão, que encurtamos uma amizade há pouco tempo, né? Deus abençoe sua vida. E demais irmãos que estão conosco, alguns eu nem sei o nome, mas a gente se comunica de vez em quando. E para nós é uma alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã. E quero deixar público o meu carinho ao pastor Renato, sua família, que abriu essa oportunidade para que estivéssemos aqui nessa manhã. Quero deixar público registrado este momento, porque você liberar esse espaço aqui não é fácil, e eu creio que se ele liberou é porque tem também um grande carinho pela minha pessoa, pela minha família, e eu fiquei imensamente feliz no dia que me fizeram o convite para estar aqui nessa manhã. Seria melhor se ele estivesse aqui, né? Eu me sentiria mais honrado, mais feliz, é claro, mas devido ao compromisso do pastor, a gente entende, e creio que depois os irmãos vão transmitir este carinho e o abraço ao pastor e à sua família. Para mim é muito gratificante. É Rafael, né? Pastor Rafael, Deus abençoe a sua vida, tá? Eu conheço só de ouvir falar também. Deus abençoe. Irmãos, assim que me fizeram o convite, Deus colocou uma palavra em meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos por alguns instantes
prometo não demorar muito, mas porém, assim como nosso irmão tem orado, transmitir aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração para transmitir aos vossos corações, e que sejamos abençoados pela palavra do Senhor nessa manhã. Salmo de número 128 é a nossa referência para começar a meditar na palavra do Senhor. Sou grato a Deus enquanto os irmãos encontram a referência, grato a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Magda, minhas filhas Isabela e Luísa, que puderam estar comigo agora nessa manhã, e para mim, a irmã, Deus abençoe sua vida. Todos. Salmo de número 128. Você encontrou? Pode dizer um amém? Salmo de número 128, a partir do verso 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Você pode dizer um amém sobre essa palavra? Bom, este salmo é um salmo que nós teremos como referência, mas porém quero transmitir algo da parte de Deus aos nossos corações. E quando nós vemos este salmo, ele é muito usado, pois conhecido como o salmo da família, né? No meu título aqui, aquele que teme ao Senhor será abençoado na sua família. E Deus colocou algo em meu coração relacionado à família. E nós podemos analisar que ultimamente, principalmente nos dias de hoje, nós vemos situações adversas acontecendo dentro das famílias, que entristecem, que afastam de Deus, que até mesmo deprimem situações dentro do lar, opressões, e nós vemos que o próprio Deus, Ele não quer que isso aconteça. Porém, nós, homens, e as irmãs mulheres e filhos que aqui estão, nós devemos ter o devido cuidado de colocar a palavra de Deus em nossa vida, em nossa casa e em nossa família para vencer estes obstáculos e essas coisas que vêm no dia a dia. Nós vemos que esse salmo ele é muito recitado em casamento, votos, quando se faz alguma coisa relacionada ao lar, à casa, à família, e nós vemos que ele está começando dizendo que é bem-aventurado, ou muito feliz, aquele que teme ao Senhor. E este Senhor, nós vemos aí, ele está com a letra maiúscula, bem grandona assim, a irmã ali que é professora sabe bem melhor que é isso, né? Esse S maiúsculo ali está referenciando o Senhor como o nosso Senhor realmente. Não é simplesmente dizendo que há uma pessoa ali, mas o nosso Senhor é que está trazendo essa bem-aventurança sobre aquele que o teme. E nós não podemos esquecer disso de maneira nenhuma. Ele é feliz quando andar no seu caminho. E que caminho é esse? Nós temos, é claro, uma direção, e o próprio Jesus vai dizer que Ele é o caminho, Ele é verdade e Ele é vida. Então, se você andar por outros caminhos, a sua vida já começou errado. Tem uma certa frase aí, eu nunca lembro das frases que eu leio direito, Elino, que diz que aquele que não sabe para onde vai, já se perdeu antes de sair. Nós, porém, eu creio que nós sabemos para onde iremos. E nós sabemos quem é o nosso caminho. E o nosso caminho, como nos diz a santa palavra, é o Senhor Jesus. Então você é feliz neste caminho, desde que você coloque
a sua vida à disposição do Senhor, ou no caminho do Senhor, para que sua vida seja bem-aventurada. E aí ele vai dizer: pois bem serás, comerás do teu trabalho, feliz será, você vai bem, a tua mulher será como uma videira frutífera. Depois diz que os filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Você vê que ele vai dando referência de realmente uma família que vive com o Senhor como centro. Ele não deixa a sua esposa de lado. Ele está dizendo somente, Flávio, que o homem é bem-aventurado se ele escolher viver. Ele está dizendo que a sua casa, a sua família será bem-aventurada se você colocar o Senhor no centro da sua família. Ele não diz que você deve tomar escolha somente para si. Até porque o nosso Deus, o nosso Senhor, e é uma coisa que nós queremos falar sobre isso, hoje, nessa manhã, principalmente, a família é projeto de Deus, sim. A sociedade está tentando, ou melhor, algumas pessoas ou alguns agentes do inimigo em meio à sociedade estão tentando tirar isso, mas não vai cair, porque projetos de Deus não caem por terra. E aquilo que Deus projetou, a sua família, ela foi projetada para dar certo, porque Deus não projeta nada para dar errado. Você crê assim, irmão? Deus projeta para dar certo, e a sua família vai dar certo sim. A sua família é bênção, e a sua família vai permanecer de pé. Eu profetizo sobre a sua casa e sobre a sua vida nessa manhã, essa palavra de vitória. Mas não somente sobre a vida dele, sobre a vida da família, mas depois ele diz assim, ó: o Senhor te abençoará desde Sião, verás o bem de Jerusalém, e verás também os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aí eu entendo que ele vai ter um prolongamento, né? Uma continuidade, mas não é somente na minha vida, na minha família, na minha casa, mas desde Sião, Jerusalém. Você vai ver que a sociedade também será alcançada. E você já prestou atenção que quando você vem para a igreja, as pessoas que ainda não servem ao Senhor te olham um pouco diferente? Sabe o que é isso? É o desejo de servir ao Senhor como você serve. E quando você teme ao Senhor e coloca a palavra do Senhor em sua vida, pessoas olham em você como um exemplo, e pessoas sentem até o desejo de servir ao Senhor como você serve. Mas muitos ainda estão escravizados pelo maligno, ou situações que o oprimiram neste mundo, ou na condição em que estão. Mas aquele que teme ao Senhor, não somente ele, mas sua família, mas ele também será uma referência de bênção sobre a sociedade em que vivemos. Meu irmão Marcelo, a sua família, a sua casa tem sido referência, e vocês podem sim ser referências de bênção em meio a uma sociedade. A igreja não é constituída por família, a sociedade também. Então, que sejam uma família que seja pautada na palavra e que tenha referência da palavra, que vivam na palavra para levar esta palavra, pois somente esta palavra tem vida e vida em abundância. Esse salmo é um salmo como referência, mas eu quero ler com você também o Evangelho de João, capítulo 1, que ele vai nos trazer uma referência maravilhosa sobre isso que estamos falando, sobre a palavra. Porque até então tem muita gente que ouve, a palavra, e quem é a palavra? E nós vamos entender bem melhor a respeito sobre isso. O verso 1 ele vai dizer, no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece onde? Nas trevas.
e as trevas não compreenderam. Está vendo aí que esta palavra que nós estamos falando não é um simples pedaço de papel, assim como eu fiz uma referência aqui. Não é uma simples palavra lançadas em papel com tinta ou lápis, seja lá o que for, Flávio. Esta palavra é a referência que nós vemos aqui em Hebreus, no capítulo 4, verso 12, e essa palavra ela é maravilhosa, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções de coração. O que é isso, senão o nosso Senhor? Esta palavra a qual eu estou falando aqui, em que este homem ou esta família do Salmo 128 está colocando para a sua vida, nada mais é do que o Senhor. Porque essa referência de João capítulo 1, está dizendo que essa palavra já estava no princípio. Ele é Deus, estava com Deus, nada do que foi feito seria feito senão por Ele. E eu creio, assim como eu sei que você também crê, que o Senhor que é a palavra, pois a palavra primeiro foi dita, depois foi escrita, traga a nós, e hoje estamos aqui vivenciando uma palavra, não uma palavra só escrita, mas hoje a palavra que foi dita, deliberada pelo próprio Deus, e esta palavra é o Senhor. E eu creio que a momento que nós estamos, esses minutos que estamos aqui falando sobre esta palavra, o próprio Espírito Santo já está tocando em seu coração, através dessa palavra, para você começar a entender que é preciso colocar essa palavra em sua vida, no seu coração, para que tanto você quanto a sua família seja bem-aventurada. Essa palavra ela é viva e ela é eficaz. Não pensa você que se você colocar essa palavra na sua vida, ela não vai fazer efeito, de maneira nenhuma. Todo aquele que coloca essa palavra em prática, e é outra coisa que você precisa levar para a sua vida, guarda isso, o Evangelho de Jesus não é teoria, é prática. Você precisa praticar essa palavra para a sua vida, ela é viva e eficaz, mas é eficaz se você praticar. Se você apenas lê, e eu conheço muita gente, Marcão, que conhece essa palavra aqui, de cós salteado, como dizem aí, né? De olho fechado, conhece de Gênesis, Apocalipse, mas não pratica. E o que adianta você conhecer? Somente teoria. Mas aquele que põe em prática na sua vida e na sua família, assim como eu creio que você coloca, aí sim você será bem-aventurado. Sua vida pessoal, sua vida emocional, conjugal, familiar, enfim, em todas as áreas, essa família, ou melhor, essa palavra é fiel para te garantir um sucesso duradouro, somente através da palavra. Eu tenho algumas referências aqui para comentar com os irmãos, e tem algumas histórias, ou melhor, palavra, né? Às vezes a gente fala isso e soa de uma forma estranha, né? Porque a palavra de Deus, como eu acabei de dizer, ela é viva e eficaz. E ela não é apenas histórias como aquelas histórias em quadrinhos que nós lemos outro tempo atrás. Não é como aquelas histórias de gibi que a gente gostava quando criança, e tem alguns adultos que ainda gostam, né? Não, essa palavra, ela é viva, maravilhosa e vive em nossa vida. E uma referência, eu gosto muito de uma frase que diz assim: toda bênção, ela está atrelada com responsabilidade. Então, toda responsabilidade requer compromisso. E eu te convido a ler Josué no capítulo 24, que é um outro tema muito usado para a família, e nós vamos meditar que esse texto aí não está inserido aí à toa, ou de qualquer maneira, por qualquer motivo, não. Toda a palavra do Senhor, ela vem com um objetivo, até porque o Senhor, Ele trabalha em nossa vida
dia após dia. O capítulo 24, vou ler apenas 2 versos, que é o 14 e o 15, que fala muito sobre família, e você medita nisso aí. Verso 14 e 15, está dizendo assim, Josué faz de novo um concerto com o povo, né? Verso 14, pois agora temei ao... E você viu que esse Senhor também está com a letra bem grandona, maiúscula, né? Então não é uma simples pessoa que ele deve temer. Ele deve temer ao Deus do céu, o Todo-Poderoso a quem nós servimos, amém? Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade, com verdade. Deitai fora agora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é maravilhosa essa palavra? Só que tem uma coisa aí que para muitos soa estranho. Ele está fazendo uma referência sobre a pessoa do Senhor, né? Direcionando as pessoas a servir o Senhor com sinceridade, com verdade. Depois ele dá um aconselhamento para você deitar fora os deuses a quais serviram vossos pais. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Tem muita gente que acha que idolatria é somente ter estátuas, imagens. Não. Tem muita gente que o ídolo da sua vida já tornou tanta coisa adversa que ele hoje imagina assim, não, isso aqui não faz diferença nenhuma ele estar na minha vida. Tem muita gente que já colocou como ídolo o dinheiro, a fama, o eu, o prazer, as coisas da vida, as distrações da vida e do dia a dia, e tudo aquilo que tira a presença de Deus da nossa vida e da nossa casa é um ídolo, sim. Então, só para eu abrir parênteses aqui, já fechar esse parênteses para continuar, tomem cuidado sobre aquilo que está tirando o poder de Deus da sua casa. Tome cuidado com aquilo que está tirando a sua atenção da presença de Deus, tanto para a sua vida, quanto para a sua família. Porque tem muita. Nos dias de hoje, tudo tira atenção, né? Às vezes você está, até mesmo no dia a dia, você está no culto, um ambiente maravilhoso como esse, de adoração, né? De gratidão, de derramamento da sua vida diante da presença de Deus. Do nada, uma coisa tira a sua atenção. Pode tirar? Então, se tirar a sua atenção, tomem cuidado, porque nada pode tirar a glória de Deus da sua vida e da sua família. Guarda isso para a sua vida, e eu já fecho parênteses em relação a esse assunto, e volto aqui no nosso texto. Ele aconselha, mas no verso 15, Flávio, olha que coisa interessante. O verso 15, ele já vai dizer assim, porém, se parece mal a vocês servirem ao Senhor, e aí me dá a entender, Elino, meu amigo, e é tão difícil ficar te chamando de Elino, aí, enquanto eu estou entendendo assim, já me dá a entender que ele bateu na tecla várias vezes para as pessoas, e dá a entender que muita gente não quis mais atender a pregação, a palavra dele, porque na sequência ele vai dizer assim, ó, se parece servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir então. Se os deuses a quem serviram vossos pais antes do Jordão, né, ou do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão. Não está soando estranho? Porque parece que ele está dizendo,
vocês vão escolher que Deus vocês vão servir agora, se os deuses que serviram antes do rio, ou os deuses de agora. Só que é o que eu disse agora há pouco. Ele já está batendo na tecla de que você precisa servir unicamente ao Senhor. Ele está batendo na tecla de homens, mulheres, famílias, que você precisa voltar à palavra. Está somente na palavra, seguindo esta palavra, pois somente esta palavra vai te fazer entrar na Canaã, e para nós aqui na Canaã celestial, alcançar o nosso objetivo e chegar ao nosso Deus, ao céu, estar com Ele, para adorar para sempre, eternamente, vida eterna, porque somente esta palavra te garante vida eterna. Mas por que ele diz isso? Porque muita gente já não está dando mais ideia para ele. Aí ele está dizendo uma coisa que João vai ensinar lá na frente, na epístola. É uma coisa muito séria. Você vai escolher entre os deuses daqui ou os deuses daqui, porque aquele que desprezou o Senhor já tomou a sua decisão. Não é assim que o João ensina? Aquele que se torna amigo do mundo, automaticamente você já é inimigo de Deus. Aquele que é amigo de Deus, automaticamente você é inimigo do mundo. É uma coisa direta. Se você escolher o Senhor para a sua vida e para a sua casa hoje e colocar em prática na sua vida, meu irmão, não há mundo, não há inferno, não há o diabo, não há inimigo da nossa vida que vai te tirar da mão do Senhor. Mas, porém, se você desprezar o Senhor e a tua santa palavra da sua vida e da sua família, aí automaticamente o inimigo vai arrumar um espaço para trabalhar na sua vida, na sua casa e na sua família. Então tome cuidado em relação a isso, porque muita gente acha que, eu vou ali e levantei a mão, meu Deus. Cuidado com a prática que você tem que colocar dia a dia da palavra de Deus em sua vida e na sua casa. Você precisa colocar a palavra de Deus diariamente, não somente na mente, desce o coração, né? Você tem que colocar na sua vida o seu devocional, a sua vida, a sua oração diária, sua palavra, a sua meditação, viver realmente a palavra de Deus. Pois aquele que não viver a palavra de Deus, automaticamente o inimigo vai arrumar um espaço para trabalhar na sua vida. É por isso que tem muita gente caindo nos embaraços da vida. É por isso que tem muita gente caindo nos embaraços do mundo, porque ele tira a palavra de Deus da sua casa e da sua família, e automaticamente o inimigo arruma um espaço para trabalhar. E o inimigo não precisa das portas escancaradas. Já prestou atenção nisso? O inimigo não precisa das portas escancaradas, ele precisa apenas de um espacinho. Quer um conselho? Preencha todo o espaço com a presença de Deus. Preencha todo o espaço com a palavra de Deus, porque a família sustentada pela palavra, inimigo nenhum tem poder de derrubar. Só que Josué, quando ele vai dizer isso, ele já está estruturado pela palavra. E eu te convido a voltar um pouquinho atrás aqui no livro de Josué, porque nós entendemos e vemos no capítulo 1, irmão Flávio, Jaqueline, né? Irmã Jaqueline, que esse Josué, do capítulo 24, que nós acabamos de ler, ele está pouco diferente daquele Josué do capítulo 1. Porque o Josué do capítulo 1 é aquele Josué que o próprio Deus vai chegar assim, meu filho, minha tradução aqui agora, meu filho, acorda, desperta, o que está acontecendo? Moisés já morreu, o negócio é contigo agora, eu te escolhi, para que você dê continuidade à minha obra. Você vai fazer o povo passar o rio, vai alcançar fronteiras, vai passar, vai romper barreiras. Eu sou contigo. Levanta,
e dá a entender que esse Josué aqui está cabisbaixo, né? Pensativo na morte de Moisés, nas coisas que aconteceram no passado, e Deus está o encorajando, Deus está levantando este homem para fazer a sua obra e a sua vontade. Da mesma forma que Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu sou contigo, levanta essa cabeça. Seus planos, projetos, não acabaram. E as promessas de Deus na sua vida, ela permanece de pé. Entenda uma coisa, eu nunca vi, outro dia eu estava falando isso lá na congregação, eu nunca vi uma promessa de Deus, irmão Flávio, uma promessa de Deus cair por terra. Eu nunca vi. As promessas do nosso Deus, elas permanecem de pé. As promessas do nosso Deus, elas se cumprem na nossa vida. Como está você diante de Deus dessa manhã? Você veio aqui apenas para mais um momento? Ou você veio realmente para adorá-lo, reverenciá-lo, dizer que você o ama, expressar o seu louvor, a tua adoração? Você está cabisbaixo hoje como Josué do capítulo 1, ou você já está como Josué do capítulo 24, que diz: vamos lá, eu já tomei a minha decisão? Porque aqui no capítulo 1, quando ele está cabisbaixo, aí chega o nosso Deus e diz assim no verso 7, então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, então não olha para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, para que então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Olha o conselho de Deus para este homem. Por que ele chega no capítulo 24, já com a decisão tomada, e dizendo: vocês podem escolher Deus de um lado ou Deus do outro, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor? Por quê? Porque ele entendeu e aceitou o conselho do próprio Deus lá no capítulo 1 de dizer: pega essa palavra para a sua vida, coloca, medita dia e noite, mas não fica com ela aí só fazendo cena não, pratica ela na sua vida e na sua família. Porque tem muita gente que pega a palavra de Deus e coloca apenas como um enfeite. Conhece alguém assim? Não fala. Porque nós conhecemos pessoas que pegam a palavra de Deus e usam apenas como enfeite, decoração, artigo decorativo, não é isso? Na sala, ou na loja, ou no trabalho, seja lá onde for. Não. E outra coisa, talvez tem muita gente, Josué aqui no capítulo 1, estava sendo preparado para enfrentar guerras, lutas que seriam travadas para chegar, enfrentar vários obstáculos para vencer, para que o povo alcançasse o objetivo que o próprio Deus já tinha prometido. E aí, talvez você possa imaginar: pastor, mas eu estou na mesma condição de Josué, cabeça cheia, muito trabalho, muita coisa para resolver, e eu não tenho tempo nem de meditar, nem de colocar em prática, nem de cuidar da minha família. Um conselho prático para você que não tem tempo, deixa eu ler um tempo agora, para você. Salmo de número 119, eu gosto muito desse texto. Salmo 119, é um conselho para você que diz que não tem tempo. Salmo 119,
O verso é o 147 e o 148. Ele diz assim: antecipei minha alva da manhã e clamei. Esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Oh, glória. Para você que não tem tempo, vai um conselho: acorda mais cedo. Dedique-se ao tempo. Ah, eu não tenho tempo. Então durma um pouquinho mais tarde. Antecipe alguma coisa da sua vida, do dia a dia, daquilo que você faz, e talvez você dedica mais tempo em outras áreas, em outras coisas, e deixe a palavra de Deus sempre de lado. Meu irmão, se você estiver fazendo isso, você está fazendo errado. Porque a palavra de Deus deve ser primordial para a nossa vida. A palavra de Deus tem que estar em primeiro plano, porque ela é a vida, ela é a paz, ela é a força, ela é a coragem, é ela que nos levanta, é ela que nos ampara de pé, é ela que nos sustenta, é ela que nos trata, é ela que nos cura, é ela que nos ajuda no dia a dia. É a palavra. Se você não tiver a palavra de Deus para a sua vida e para a sua família, meu irmão, você não vai conseguir vencer o que está vindo por aí, não. Talvez você já olha para a sua casa, para a sua família, e vê o noticiário do dia a dia, vê as coisas que acontecem em nosso Brasil e por aí afora, e você já diz: meu Deus, que o Senhor volte logo, porque o mundo está difícil. Está difícil, mas vai complicar mais ainda. Só que, porém, um conselho para você agora: se assegura nessa palavra, dedique tempo nela sim, se assegure nela sim, não somente para você, mas para a sua casa, para a sua família, que ela seja sustentada, guiada e orientada pela palavra do Senhor. Toda responsabilidade requer um compromisso, e Josué faz esse compromisso, no capítulo 24, no verso 15. Ele diz assim: se vocês já decidem entre deuses e deuses, eu e a minha casa serviremos ao... Josué não está falando assim, eu estou servindo e estou indo. Ele está fazendo aqui um compromisso. Você vê que ele está dizendo: nós serviremos. É continuidade. Ele não está falando, eu apenas servi hoje, já está suficiente. Eu apenas já fiz muito. Você conhece alguém que é assim? Ah, já fiz muito por Deus, já fiz muito pela obra de Deus, agora deixa. O Senhor quer mais de ti. Ele sabe quem é você. Ele sabe a estrutura do seu coração, da sua vida. Ele sabe que você pode se doar mais pela obra dele. Ele sabe que você pode fazer mais, até porque Ele te escolheu como instrumento nesse tempo para fazer a obra dele. Você crê assim? Ele te escolheu. Ah, eu estou aqui agora ministrando a palavra, daqui a pouco é você. Eu fico feliz em ver o meu amigo Flávio louvando, né? Ah, se eu tivesse uma voz bonita assim para louvar o Senhor, né? Cada um no seu lugar, né? Tem gente que louva maravilhosamente bem, com a unção de Deus, e através do louvor o Senhor cura, liberta, transforma, né? Vai fazendo o mover dele. Aí vem o outro, entra com a palavra, que é a verdadeira libertação, e liberta, transforma. Daqui a pouco vem um outro, ora. Aí um outro tem aquela vocação maior para levar a palavra a outras pessoas, trazer pessoas para o meio, né, minha irmã? Cada um com o seu chamado, mas o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou, mas você precisa estar pautado nesta palavra. Sem a palavra você não faz nada. Como que você vai ganhar o seu amigo, a sua família para o Senhor se você não tem a palavra? Josué colocou, e no capítulo 24 ele chega com o compromisso. Deixa eu olhar o tempo aqui, senão me perco.
Mas essa parte da responsabilidade, tem um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, que é um que me chama muita atenção em relação à responsabilidade da família. E Êxodo capítulo 2, vai falar sobre o nascimento de Moisés. E muitas das vezes nós, é claro, aqui vai estar dando um exemplo de uma irmã com cuidado. E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, irmão. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E ela tem tantos detalhes a nos ensinar, e eu fico maravilhado. Toda vez que você lê, aí você vai, quando você relê aquele texto, você vê uma coisa mais maravilhosa ainda. A cada dia ela te ensina mais. É por isso que a palavra de Deus nos mantém de pé, porque a cada dia ela nos ensina mais. No capítulo 2, nós vemos que no nascimento de Moisés, eu vou ler, você já achou aí? Diga amém. Diz assim: foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha também de Levi, né? E a mulher concebeu, teve um filho, vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmão, tem muita gente que fala assim: a mulher escondeu, guardou, porque viu que ele era formoso. Então, se ele fosse feinho, ela não tinha guardado. Não é isso não. Porque se fosse pensar por este lado aí, tem muita gente que talvez não estaria aqui hoje, né? Então, cuidado, né, Helena? A dona Ditinha segurou ele com todo cuidado, cuidou para que estivesse aqui hoje. Viu que ele era formoso, o que ele está dizendo aqui? É que viu que é uma bênção do Senhor. Porque aquilo que é uma bênção de Deus é maravilhoso sobre a nossa vida. É lindo ver o agir de Deus na nossa vida. É por isso que quando Deus age na sua casa, na sua família, logo você chama querendo contar, né, o testemunho, ou dizer sobre o culto de ação de graça, marcar um culto em ações de graça, porque Deus fez algo maravilhoso. É isso que essa mulher está dizendo. Mas não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco, betumou com betume e pés, e o pôs nela o menino, e o pôs no junco na beira do rio. Olha que maravilhoso. Essa mulher aqui está com uma estratégia do céu. Nós vemos que ela ali, como mãe, ela não pega o seu filho ali e, orientada pela palavra, eu creio assim, porque Moisés ele está vindo direcionado por Deus, amém? Ele é usado depois como o libertador, não é isso? A referência do libertador. E nós vemos que ele está sendo direcionado para o céu, e essa estratégia de céu chega sobre aquele lugar. E aquela mulher agora, para que o projeto de Deus não termine por ali, ela vem, betuma ali aquela caixinha, ou aquela arca, aquele cestinho, como as irmãs aí gostam de falar, e coloca o menino dentro. O que é isso? Senão proteger o seu filho, para que as coisas da vida não venham para dentro e o sufoque e faça matar o seu sonho, o seu plano e aquilo que Deus quer para a sua vida. Moisés é um projeto de Deus. Moisés é um escolhido de Deus para vir para uma grande obra, mas eu vejo aqui uma estratégia de Deus através da palavra, para que tivesse uma continuidade do chamado e da obra do Senhor sobre aquela família. Não é somente sobre uma pessoa, mas ela tem uma estratégia. E quando ela tem essa estratégia, ela cumpre ali sobre aquele cestinho, betumando e não permitindo que as coisas de fora venham para dentro. Você entendeu isso aí? Não permita que coisas de fora entrem dentro da sua casa, da sua família, para corromper os seus filhos. Não permita que coisas de fora venham para dentro do seu relacionamento, do seu casamento, para dentro da sua casa. Não permita. Use ali, a unção de Deus. Revista com a unção de Deus. Revista e fortaleça com a palavra. E outra coisa que eu vejo aqui é que aquela mulher, ela não vem ali
e joga o cestinho e fala assim, vai rio afora. Prestou atenção nisso aí? Ele diz assim, apôs nos juncos à borda do rio. Proteção e cuidado. Entendeu aí? Proteção e cuidado. Ela não permite que as coisas de fora venham e entrem para terminar os seus planos, seus projetos, mas também tem o cuidado de colocar no lugar certo. Qual seria o lugar certo hoje, pastor? Na presença de Deus. Na casa de Deus. Se ocupando com as coisas de Deus. Porque tem muita gente que fala assim, o meu filho está crescendo, que ele decida seguir a sua vida. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele falou sobre isso. Eu falando, você tem que aconselhar seu filho, cuidar dele. E ele falou assim, não, mas o filho cresce. Né? E usou até aquela expressão que tem no mundo aí ainda, né? Cria asa e quer voar. Não deixe ele voar fora da presença de Deus, não, irmão. Não deixe ele voar para longe de Deus, não. Coloque ele no centro da vontade de Deus, na casa de Deus, ocupe ele com as coisas de Deus, coloque ele no lugar certo, para que Deus continue trabalhando sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre a sua casa, e vocês continuem sendo abençoados por Deus e por sua palavra. Deuteronômio capítulo 6, ainda falando sobre responsabilidade. É um texto muito lindo, maravilhoso, mas nos cobra a responsabilidade. E ele nos diz assim, vou lendo para ganhar tempo, senão não vai dar tempo. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos, os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que fizesses na terra o que a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guardes os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda, e muito se multiplique, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oh glória! Olha a responsabilidade do Senhor sobre a nossa vida. Você vê que o Senhor, sempre quando Ele vai falar para a nossa vida, Ele não diz que você tem que guardar somente para si, não. Você crê que você é um agente abençoador? Você crê que você é um instrumento abençoador de vida? A minha casa, eu glorifico ao Senhor, hoje eu tenho o prazer, a alegria, a felicidade de estar aqui com a minha família. Minha esposa está ali, minhas filhas estão ali. Tenho o prazer, a felicidade de poder estar aqui ministrando a palavra e poder olhar e ver que elas estão ali. Só que, para elas estar ali,
requer muito compromisso, requer comprometimento com a palavra, requer muita sinceridade diante de Deus. Nós precisamos, como homens de Deus, mulheres de Deus, como famílias do Senhor, assumir para a nossa vida o compromisso do Senhor. Não adianta eu querer que os meus filhos sejam bênçãos, estejam diante de Deus, se eu deixar eles viver de qualquer maneira. O exemplo aqui, o conselho aqui é, em todo momento da sua vida. Você vê que ele fala em todo momento. Você vai estar, aonde? Na sua casa, esteja com a palavra. Andando no caminho, esteja ensinando o teu filho a palavra no caminho. Mas na hora de levantar, levante ensinando a palavra. Na hora de deitar, deite, mas ensinando a palavra. Mas nós vamos, parou por aí? Não, em todo momento, você vai pegar agora, você vai atar na sua mão, você vai escrever, mesmo que seja nas portas, nos umbrais das portas, você vai ter como testeiro, ou seja, algo que você vê, visível, à sua frente, mas em todo momento, a palavra de Deus tem que estar na sua vida, na sua casa e na sua família. Sabe por que muita gente fracassa hoje em dia? Porque tem negligenciado o compromisso da palavra de Deus para a sua casa. Eu vou repetir isso. Muita gente e muitas famílias têm negligenciado o compromisso da palavra de Deus para a sua casa e para a sua família. Como ser abençoado por Deus, se não pela sua palavra? Como ser sustentado por Deus, orientado por Deus, se não pela sua palavra? Este exemplo que ele está dando aqui é um exemplo maravilhoso, porém não somente é um exemplo maravilhoso de eu ouvir de um lado e sair pelo outro. Que isso venha à tábua do seu coração, e fique registrado no seu coração os ensinamentos do Senhor, e que os ensinamentos do Senhor não sejam apenas momentos de você só meditar no dia do culto, mas que seja dia após dia, vivenciado, vivido realmente, transmitido dentro de casa. Você crê assim, meu irmão? Você crê assim? Muitas famílias têm vivido dias frustrados. Muitas famílias têm vivido dias difíceis e atribulados, situações que o oprimem. Sabe qual é o segredo para destruir isso na hora? A palavra. É a própria palavra que diz: eu sou o teu escudo, a tua fortaleza, o socorro presente na angústia, na adversidade, na tribulação, nos momentos de luta, Ele está contigo. Momento de alegria, Ele também está contigo. No momento de luto, Ele está contigo. No momento de festejar, Ele está contigo. Naquele momento de doença, de enfermidade, Ele está contigo. Ele está contigo em todos os momentos da sua vida. Então não negligencie a palavra do Senhor. Não deixe a palavra do Senhor de lado, nem sequer por um momento. Eu caminho para o final. É claro, nós precisamos viver as estratégias de Deus, cumprir responsabilidade. E no Salmo de número 127, para eu finalizar, é um salmo também muito conhecido. E no verso 3 vai nos dar uma informação preciosíssima. E eu já caminho para o final. Verso 127, Salmo de número 127, o verso 3, apenas para finalizar. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, eis que os filhos são herança do
e o fruto do ventre, o seu. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso. E quando eu estava lendo e relendo essa parte, eu comecei a meditar sobre algumas coisas. A primeira coisa que ele fala é que o filho é herança. E eu nunca vi, pelo menos até hoje, mais para frente, não sei se esse negócio vai mudar, mas eu nunca vi até hoje, irmão Marcão, meu amigo, um pai projetar coisas e dizer assim, eu vou deixar essa herança aqui para o meu filho se desfazer e cuidar mal. Você não vê de maneira nenhuma um pai fazendo isso. Pelo contrário, você vê o pai fazendo, promovendo, cuidando, mas projetando para que o filho receba uma herança e essa herança seja cuidada. Aí agora, esse verso aqui está dizendo que os filhos são herança do Senhor. Oh, glória! Que maravilha! E aonde veio parar essa herança agora? Para você que é pai, para você que é mãe, essa herança já está nos teus braços. Essa herança já está na sua casa, no seio da sua família. Eu tenho o prazer, eu gosto, a maioria dos textos que eu uso, a maioria das vezes que eu uso o texto lá quando vamos apresentar criança, e ultimamente tem sido uma benção, né? Não sei aqui, mas lá está passando uma unção do neném, que, meu Deus, hoje já tem mais um bebê para apresentar, já nasceu um antes de ontem, e a fila está grande para apresentação. Ô, glória! Deus está abençoando as famílias, irmão. Filhos são bênçãos, não são? E lá, quase todo domingo passado apresentamos um, vamos apresentar mais um hoje, e já tem mais um encaminhado para apresentar, e é bênção. Só que, quando você vai meditar sobre isso, Deus está falando que o filho é a herança para a sua vida. E aí, como você tem tratado, ou entendido, como você tem entendido e tratado essa herança em suas mãos? Como eu disse, eu volto a dizer, a herança não é para ser descartada, deixada de lado, descuidada ou desfeita. A herança precisa ser cuidada, zelada. Requer trabalho? Sim. Tudo que você faz requer trabalho. Tudo que você faz requer trabalho. Lá no seu trabalho é muita tribulação, é muita luta, dificuldade, mas você vai todo dia. Você que tem um negócio aí, os irmãos que são empresários, que tem o seu negócio, requer trabalho, é difícil, é árduo, mas você está lá todo dia e diz, não, foi o Senhor que me deu. As coisas que o Senhor coloca em sua mão, você tem o devido cuidado. Só que muita gente aí deixa de lado quando entende que o filho é herança do Senhor. Conselho para você, filho precisa ser cuidado. Como, pastor? Nos mínimos detalhes. Mas o neném chora demais. Eu não sei aqui, quem sabe aqui não acontece, mas lá na congregação de vez em quando eu chamo a atenção dos irmãos. Nós estamos ao vivo? Está ao vivo? É bom que eles vão ver isso. Depois eu vou passar o link para eles assistir. Que eu cobro lá sempre. Outro dia eu falei com a mãe, que negócio é esse? De revezar. Um dia vem o pai, outro dia vem a mãe, e quando reveza deixa o filho em casa. Que responsabilidade é essa? O que você está ensinando para o seu filho? Qual a mensagem que você está dando ao seu filho? Que eu não preciso ter compromisso. Que eu não preciso se comprometer com a igreja. Que eu não preciso se comprometer com a palavra. Que eu não preciso se comprometer com as coisas de Deus. Irmão,
cuide do seu filho, nos mínimos detalhes. Dá trabalho, mas é maravilhoso poder ter a herança do Senhor em nossos braços, dentro da nossa casa, e poder entender que Ele confiou a nós cuidar dessa herança. Requer trabalho, mas em tudo dá trabalho. Mas não podemos deixar de lado a herança que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, cuide dos seus filhos. E na sequência ele diz: o fruto do seu ventre é galardão. Oh, glória! É tão bom quando a gente fala, receberemos o galardão do Senhor. Né? Chegaremos naquele grande dia, teremos o galardão. Ó, minha mamãe, já tem um presente de Deus aí. Você já pode vivenciar o reino de Deus aqui, agora, neste momento. Não foi isso que o Senhor Jesus chegou e disse? É chegado o reino. Já está conosco. O Senhor, nós já fazemos parte dessa terra celestial. Nós já fazemos parte deste reino. E as bênçãos do Senhor já estão sobre a nossa vida. Já está sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Então, não negligencie a responsabilidade da sua casa e da sua família. Irmãos, na próxima semana vai ser Dia dos Pais, não é isso? Não é isso? Oh, glória! Eu fiquei sabendo que lá os irmãos estão preparando um bolo, um negócio assim, né? A gente gosta de comemorar, não é? Comemorar dia de mãe, dia de pai, fazer umas coisinhas para dizer, você é especial para mim. Eu estou falando aqui há maior tempão sobre responsabilidade, sobre compromisso, e eu segui basicamente 3 pontos aqui, né? Requer compromisso e responsabilidade, ter estratégia do céu e cuidar da herança de Deus. E tudo isso que cai aos pais, principalmente nós pais, homens, né? Sacerdote do lar, homem de Deus, que o Senhor escolheu para ser referência não somente na sua casa, não somente na igreja, mas também em uma sociedade corrompida, destruída pelo mal, porque o mal oprime, o mal destrói e quer até mesmo mudar a palavra. Mas nós, homens de Deus, e vocês, irmãs, mulheres de Deus, não permita isso. Assuma a responsabilidade e o compromisso. Não adianta nada semana que vem, está reunindo um monte de gente aqui, né? Ou lá, eu vou estar lá, vocês vão estar aqui, eu vou estar lá. Comemorando o Dia dos Pais. Mas entender que, para muita gente, o Dia dos Pais, semana que vem, é apenas um momento. Deixa eu já até fechar aqui para finalizar. Não adianta nada, irmão Flávio, meu amigo. Semana passada, muitas famílias se reuniram e diziam assim, vamos fazer uma macarronada. Quem gosta de macarronada aí, diga amém. Feijoada, churrasco, a maioria é churrasco, né? Ô, glória, convida que eu vou lá. A gente se reúne. Qual é o prato? Não, vê qual é o prato melhor. Vê o que o papai gosta melhor. Vê o que é que sai bem. Mas por que não é assim todo dia? Porque muitas famílias se reúnem apenas em momento de comemoração e depois muitas famílias estão arruinadas, destruídas, fracassadas. Se encontram de vez em quando. Eu conheço amigos meus que já não falam com o pai há anos. Que já não tem um relacionamento direto com família há anos. E aí eu te pergunto, por quê? Porque não está sendo orientado pela palavra. Não está sendo guiado pela santa palavra. Porque a santa palavra nos ensina que lá o nosso Deus é o Deus do haja, não é? Ele disse age, ouve todas as coisas, mas depois quando Ele cria a família,
você vai entender todos os momentos que Deus fala sobre família. Ele sempre diz que família tem que estar em unidade, em união, em comunhão, juntos. A família vai vencer juntas através da palavra. A família só consegue vencer as astutas ciladas do diabo junta através da palavra. A família só vai conseguir vencer esse bombardeio que está vindo aí. Já está começando um pouquinho. Isso aí é só estalinho. Aquele estalinho que as crianças brincam, né? Vai vir coisa pior contra a família. Mas você, pai, você, mãe, não abra mão da palavra, se assegure na palavra de Deus, se sustente na palavra, porque a sua família só vai conseguir vencer através da palavra. Então, semana que vem, quando você reunir com a sua família, eu não sei como está a sua vida, não sei como está o seu coração, não sei como está a sua situação familiar, mas para tudo eu tenho um remédio: palavra. Ah, já está muito bem, pastor, a minha família. Continue com a palavra que vai continuar bem. Ah, mas está mais ou menos. Já coloca a palavra enquanto é tempo para já dar a estrutura. Ah, está arruinada. Coloque a palavra porque ela cura, ela liberta, ela salva, ela transforma e ela nos mantém de pé. Eu te convido a ficar de pé. E eu quero fazer mais uma oração, até porque eu já fiz uma oração agora há pouco, mas eu quero fazer mais uma oração pela sua vida, pela sua família. Nada é por acaso, irmão. E eu creio assim, não estamos aqui por acaso. O Senhor reservou este momento para que estivéssemos aqui na sua casa, recebendo a tua santa palavra, o adorando, dizendo: Deus, como somos gratos a ti, como o Senhor é maravilhoso sobre a minha vida e sobre a minha família. Você não veio aqui por acaso, e eu quero orar pela sua vida. Se você puder, coloque a mão no seu coração, e eu vou estar orando em favor da sua vida, mas ore comigo, e enquanto eu vou estar orando, clame ao Senhor pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde. Nós temos vencido aí um momento bem difícil, né? Passamos por uma pandemia bem terrível. Por que estamos aqui? Por que estamos de pé? Porque a palavra do Senhor é a cura sobre a nossa vida, e é sobre ela que nós estamos sustentadas. Senhor, nesta manhã, meu Pai, eu quero glorificar o teu nome por cada vida, por cada irmão, pelas crianças que aqui estão, jovens, adolescentes, irmãos, aos adoradores da tua casa. Glorifica ao Senhor pela minha vida, pela minha família. Eu glorifico ao Senhor. Eu te agradeço porque este momento nunca será um simples momento. Sempre que nos reunimos na tua casa, meu Pai, é o momento de se derramar e de agradecer ao Senhor e dizer que verdadeiramente Tu és Deus sobre a nossa vida. Tu és Deus sobre a nossa casa. Tu és Deus sobre a nossa família. E eu quero engrandecer ao Senhor juntamente com meus irmãos. Eu não sei o que os teus filhos têm passado. Talvez mães estão aqui com corações atribulados por situações que deixaram lá na sua casa. Quem sabe pais que se aproximaram aqui nesta manhã, estão com problemas pessoais, familiares, e que não estão conseguindo solucionar. Ó Deus, mas eu quero clamar ao Senhor por esta vida, que até mesmo quando nós entendemos que somos limitados, somos falhos, somos pecadores, mas cremos em um Deus que não há limitação para o teu agir. Eu creio que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que Tu és o Deus maravilhoso, que tem regido a nossa vida com autoridade, com verdade. Deus, aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo, meu Pai. Não viemos aqui em vão, não, de maneira nenhuma. Nós viemos aqui porque Te amamos,
Nós viemos aqui porque reverenciamos o Senhor. Nós viemos aqui porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, porque amamos a Tua santa palavra, e essa palavra tem feito maravilhas em nossa vida. Deus, nós Te adoramos. Deus, nós Te glorificamos. Eu Te agradeço por cada vida e peço ao Senhor as Tuas bênçãos estendidas sobre este lar, as Tuas bênçãos estendidas sobre esta família, que saiamos daqui nesta manhã de cabeças erguidas, dizendo verdadeiramente Tu és Deus. Que saiamos aqui nesta manhã de cabeça erguida, dizendo: Tu és o Senhor da minha casa, Tu és o Senhor da minha família. Que saiamos daqui de cabeça erguida, diante de uma sociedade, dizendo: a Tua igreja está de pé, e a minha família permanece de pé. Eu Te agradeço, Senhor, e Te glorifico em nome de Jesus, e aquele que pode, aplaude ao Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado a todos pelo carinho, e que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Obrigado, irmão Flávio. Deus abençoe a todos. Vamos cantar. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero o meu lar a Ti. Quero consagrar, eu e minha casa.